Joia, então para a gente poder entender como que esses dispositivos ortopédicos funcionais vão alterar a função e interferir no crescimento, vamos revisar os conceitos de crescimento que a gente já viu lá atrás. A ortopedia funcional dos maxilares, ela é baseada basicamente em algumas teorias de crescimento, mas vamos falar basicamente de duas, as duas mais citadas e mais importantes. A primeira é a teoria da matriz funcional de Moss, de 1968, em que Moss defendia que o crescimento era orientado basicamente por duas matrizes de crescimento. Uma matriz capsular, neurocraniana, né, e orofacial, e a matriz perióstea. Lembra que a gente conversou lá sobre as formas de crescimento endocondral e intramembranosa? Elas estão relacionadas diretamente com essa matriz funcional de Moss. Já vamos chegar lá. Então, o que é a matriz capsular? Essa matriz capsular, ela vai ser determinada pelo crescimento. O cérebro vai ser o guia, né, o que vai determinar o crescimento da calota craniana. Então, a massa encefálica expande e a calota craniana vai crescendo, né, através da distensão das suturas. Das suturas, a gente já conversou, as suturas são sítios de crescimento, então precisam de estímulos para crescer. Assim como a cápsula de Moss orofacial, que é do terço médio da face, muito orientada pelo crescimento do septo nasal e da função respiratória, do crescimento dos seios frontais, seios nasais, seio maxilar. Então, o crescimento dessas estruturas vão orientar e determinar o crescimento nas suturas do terço médio da face. E por isso, portanto, aí sim vai determinar esse crescimento, como que esse crescimento vai ocorrer. Então, esse crescimento do terço médio da face, de certa forma, ele é muito influenciado pela função, principalmente pela função respiratória, e aí todos os componentes que contemplam essa função respiratória, desde um bom posicionamento de língua, enfim, forma do palato e crescimento como um todo. Claro, gente, que o próprio Moss, revisando a sua teoria, entendeu a importância do comprometimento genético, né, do conteúdo genético no crescimento como um todo, principalmente porque o crescimento também é determinado por hormônios de crescimento, outros fatores também determinados geneticamente. Mas o fato é que, além do crescimento que a gente tem determinado geneticamente, a função e os tecidos precisam estar em equilíbrio para expressar o potencial de crescimento do próprio indivíduo. Bom, então, além daquela matriz capsular de Moss, ele também definiu que há uma matriz que a gente chama de perióstea, né? Que é muito parecida aí com o que a gente tem no nosso ligamento periodontal, onde a gente tem, por exemplo, uma movimentação dentária, a gente tem áreas de pressão, onde há reabsorção, e áreas onde vai haver o quê? Uma tensão, onde vai haver uma neoformação óssea. Então, o próprio periodonto é um sítio de crescimento. A gente já conversou muito sobre isso, sobre a influência dos dentes no crescimento. O processo alveolar é um componente importante de crescimento. Por quê? Porque a gente tem ligamento periodontal e aí nós também temos proprioceptores, que também determinam o crescimento. Então, muitas vezes com um aparelho ortopédico funcional, um dispositivo ortopédico funcional, nós vamos conseguir expressar o crescimento da face, principalmente no terço inferior da face, determinado por um controle de erupção dentária. Então, esse processo de erupção é importante. Muitas vezes é nele que a gente vai influenciar, principalmente, por exemplo, em casos de mordida aberta, né, onde eu vou permitir a extrusão dos dentes anteriores para o fechamento dessa mordida, ou mesmo vou controlar a extrusão dos dentes posteriores para poder equilibrar esse plano oclusal. Bom, mas o objetivo aqui não é a gente conversar sobre a mordida aberta anterior, o objetivo é a gente entender os mecanismos de ação dos aparelhos ortopédicos funcionais e como o crescimento se expressa através deles. Bom, então, além dessa relação que a gente tem com o periodonto e com os dentes, no periósteo a gente também tem esse tipo de formação óssea, onde a gente tem fibras, né, nesse tecido conjuntivo inseridas no tecido muscular que contribuem para uma remodelação óssea. Esse crescimento, ele não é um crescimento determinado que nem um crescimento